Bem, então vamos agora começar a trabalhar essa equação propriamente, sem mais enrolação. A equação, ela é então 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 32x mais 18y mais 37 igual a zero. Bem, eu vou trazer ela um pouquinho aqui para baixo e para o meio. Bom, de maneira parecida com um outro exercício que tem aqui no canal também, a primeira etapa eu vou juntar os termos com a mesma variável, que a gente tem x, aqui tem o x também, aqui tem o y e aqui tem o y também. Então eu vou colocar esses caras perto um do outro. A gente fica então com 4x ao quadrado menos 32x, e aqui eu vou dar um espaço, daqui a pouco a gente vai entender por quê. 9y ao quadrado mais 18y, vou deixar um espaço também, faltou mais 37 igual a zero. Bom, o que acontece? Utilizando agora essa primeira fórmula, a gente está tentando identificar um trinômio quadrado perfeito envolvendo x envolvendo y. Bem, aqui, se a gente tivesse um trinômio quadrado perfeito, seria alguma coisa da forma a ao quadrado mais ou menos, bom, nesse caso como 32 é negativo, seria menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. E estaria faltando algum termo aqui. Mas antes da gente passar propriamente para essa comparação, como foi feito, tem um vídeo, se eu não me engano, de parábola ou de circunferência que foi feito dessa maneira, é interessante a gente colocar alguns termos em evidência, vai facilitar um pouco esse procedimento. Aqui, por exemplo, a gente tem o 4 vezes o x ao quadrado. E aqui no 32, será que a gente consegue escrever o 32 como 4 vezes alguma coisa? Bom, esse 32 aqui, ele não pode ser escrito como 4 vezes 8. Então eu vou fazer isso. Eu vou trocar esse 32 por 4 vezes 8. E aqui, o 4 vezes x ao quadrado, eu já tenho 4 ali em destaque. A mesma coisa eu vou fazer aqui. A gente tem 9 vezes y ao quadrado, né? Então eu vou deixar esse 9 aqui, eu vou tentar colocar em evidência nessa segunda parte. Aqui, nesse 18, a gente consegue escrever o 18 como 9 vezes 2, não é isso? Por que eu fiz isso? Eu posso escrever então 4x ao quadrado menos 4 vezes 8x, e desse lado é 9y ao quadrado mais 9 vezes 2y. E aqui continuando, mais 37 igual a zero. Isso foi feito porque agora a gente consegue colocar o 4 em evidência aqui no lado do x e o 9 em evidência aqui do lado do y. Então, aqui eu vou ficar com 4 que multiplica x ao quadrado menos 8x, correto? 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 vezes menos 8x, menos 4 vezes 8x, que dá o menos 32. Então, o que foi feito aqui foi simplesmente colocar o 4 em evidência. Aqui eu esqueci do sinal do 9, né? Porque o 9y ao quadrado ele é positivo. Vou colocar aqui, para não esquecer. Então, aqui a gente tem o 9, que multiplica o y ao quadrado mais 2y, correto? Então, 9 com y ao quadrado está aqui, 9 com 2y vai estar aqui. Isso é quase o que a gente precisa para colocar esses termos em evidências e tentar começar a identificar um trinômio quadrado perfeito. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou apagar esse sinal, esse parêntese aqui, eu vou colocar ele cá no final e eu vou fazer a mesma coisa com esse parêntese aqui. Por quê? Só para desenvolver essa ideia do trinômio quadrado perfeito. Ok? Então, utilizando essa fórmula aqui de cima, eu vou até copiar essa fórmula aqui. Bom, jogando ela aqui para baixo, o que acontece? A gente está tentando identificar, será que a gente consegue comparar esse termo que ficou em x e esse termo que ficou em y com o trinômio quadrado perfeito? Peraí, pronto. Com o trinômio quadrado perfeito? Bem, esse termo aqui dentro do x, ó, bom, eu consigo estabelecer uma relação legal. O x ao quadrado parece que tem a ver com a ao quadrado.
O menos 8x, aqui eu botei mais ou menos, né? Só que como o 8x é negativo, né? Menos 8x, eu já posso considerar o menos aqui. Tem como eu fazer uma relação do 8x com 2ab. O problema é que a gente não tem um terceiro termo aqui para comparar com b ao quadrado. Então, veja bem, se houvesse um mais b ao quadrado aqui, a gente teria um trinômio quadrado perfeito, certinho, direitinho. Mas como não tem, a gente vai usar a seguinte tática. Eu vou escrever mais b ao quadrado menos b ao quadrado. Por quê? Bom, porque somar b ao quadrado e diminuir b ao quadrado, isso dá zero no final das contas. Então, esses dois caras aqui, no final das contas, dão zero e a parte do x não está desequilibrada. A gente não pode desequilibrar porque a gente tem a conta a resolver. Mas por que isso foi feito? Porque agora, esses três termos aqui, ó, o x ao quadrado, o 8x e o b ao quadrado, esses três termos, sim, conseguem ser relacionados aos termos do trinômio quadrado perfeito. Uma coisa bem parecida é o que eu vou fazer aqui no y. Aqui no y, a gente consegue perceber que é possível estabelecer uma relação aqui entre o y ao quadrado e o a ao quadrado, e aqui também do 2y com 2ab. Como aqui é positivo, ó, esse 2y é positivo, eu posso inclusive descartar esse menos aqui, porque com certeza é o trinômio quadrado perfeito com o segundo termo positivo. Só que a gente não tem um b ao quadrado aqui para comparar com esse b ao quadrado da fórmula. Então, da mesma maneira, tem mais b ao quadrado, eu vou colocar menos b ao quadrado. Só não vamos fazer uma confusão aqui, vamos evitar a confusão, que esse a e b é a fórmula relacionada ao x, esse a e b aqui é a fórmula relacionada ao y, e um não tem nada a ver com o outro. Inclusive, eu vou separar, eu vou resolver eles separadamente para não ter essa confusão. Da mesma forma que antes, esse b ao quadrado com esse menos b ao quadrado aqui, eles não vão resultar, vai dar zero, né? Esses dois juntos dão zero, então toda essa parte aqui de y ela não está desequilibrada. B ao quadrado com menos b ao quadrado, zero. Mas a questão é que agora esses três termos aqui, o y ao quadrado, o mais 2y e o b ao quadrado, eles se relacionam com essa fórmula aqui, essa forma da soma dos dois termos elevado a 2. Então, a gente vai conseguir fazer uma comparação. Ok? Deixa eu voltar esse termo para cá, porque ele é interessante de ter. Então, a tática vai ser essa. Só que aqui eu não vou continuar resolvendo tudo numa mesma linha para não criar alguma confusão na hora de resolver. Então, aqui eu vou resolver separadamente só esse termo aqui, ó. Só esse termo aqui. Caso você tenha se perdido por que, antes de eu começar a solução, caso você tenha se perdido de por que a gente fez isso, porque essa separação, deixa eu afastar um pouquinho do de cima, é pelo seguinte, se o x, esses três termos do x obedecerem essa fórmula, a gente vai poder escrever esses três termos aqui, os primeiros três termos dentro desse parênteses, como alguma coisa do tipo a menos b ao quadrado. Menos porque aqui é menos também. E da mesma forma aqui na parte do y, a gente vai poder juntar esses três termos, eles vão colapsar, vão ser simplificados em alguma coisa do tipo a mais b ao quadrado. Lembrando que o a aqui do x não tem nada a ver com o a do y e o b do x não tem nada a ver com o b do y. É só uma comparação entre fórmulas, certo? Então, como eu disse, eu vou fazer separadamente cada um dos casos para não misturar. Então, o primeiro caso, a gente tem aqui x ao quadrado menos 8x. E aí eu escrevi mais b ao quadrado menos b ao quadrado. E na parte do y, a gente tem o y ao quadrado mais 2y. E então eu escrevi o mais b ao quadrado e menos b ao quadrado. Então, eu vou começar aqui pelo x. E eu vou fazer essa comparação entre as fórmulas. Aqui a gente quer alguma coisa do tipo a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, a primeira comparação é a seguinte. O a ao quadrado tem que ser o x ao quadrado. Então, o a ao quadrado é igual ao x ao quadrado. Aqui, então, o que normalmente se faz é tirar a raiz quadrada de ambos os lados. E vem aquela historinha do cortar. E a gente conclui que o a é igual a x. Bom, eu já expliquei isso uma vez, que a raiz de x ao quadrado é o módulo de x.
né? Aqui eu não quero entrar em detalhes de por que que isso aqui vai ser válido nesse caso, mas fica atento porque você não pode generalizar isso que foi feito. Esse procedimento aqui ele não está 100% certo, ao menos esse procedimento de, vou sair cortando de qualquer maneira. Então, ah, eu vou ver se em algum momento eu faço um vídeo explicando por que que isso funciona nesse caso, mas eu quero evitar a possibilidade de, sempre que eu resolvo esse tipo de problema, evitar a possibilidade do aluno generalizar e achar que isso sempre pode ser feito. O a ao quadrado é o x ao quadrado, e aí nesse caso, pensando nessa regra de tirar a raiz, o a se torna x. Nesse caso funciona, cuidado com a generalização, você não pode sair fazendo isso de qualquer maneira. Bem, então o primeiro termo ele foi encontrado, que é o a igual a x. Agora a gente vai fazer essa comparação aqui. Então, menos 2ab é igual a menos 8x, certo? Mas a gente acabou de descobrir que esse a aqui ele é x. E por isso, eu posso escrever que menos 2 vezes x vezes b é igual a menos 8x. Deixa eu diminuir um pouquinho esse tamanho dessa letra, senão não vai caber tudo aqui na conta, nesse espaço. Bem, então, veja bem, se o x fosse zero, aqui 2 vezes 0 vezes b daria zero, e menos 8 vezes zero daria zero. Tá, essa igualdade é verdade, só que isso não me ajuda a descobrir qual o valor de b. Então, eu gosto de sempre lembrar que você não pode simplesmente sair dividindo os dois lados por x, porque você não sabe se o x é zero. Enfim, x igual a zero, ele não revela o valor de b. Agora, para x diferente de zero, agora sim você pode dividir os dois lados por menos 2x, não é isso? Ou, se você achar mais simples pensar assim, passar o 2x, o menos 2x para lá dividindo, bem, como você entender que é o melhor para o seu caso, né? Só toma cuidado de fazer a operação correta. Então aqui eu vou ter número negativo com número negativo, 2 dividido por 2 vai dar 1, x dividido por x vai dar 1 também. Então vou ter b igual, aqui eu esqueci do menos, ó. Menos com menos vai dar positivo, né? X corta com x, porque x dividido pelo x vai dar 1, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Então achamos o b também. E por fim, se o b é 4, quem que é o b ao quadrado? O b ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, que vai dar 16. Então a gente achou, se a gente substituir isso aqui por, deixa eu botar a tinta vermelha, por mais 16, e menos 16, ao menos esses três aqui, o x ao quadrado, o menos 8x e o mais 16, vão poder ser escritos como a, que é o x, menos o b, que é 4 ao quadrado. Então, pelo menos essa primeira parte do x está meio que resolvida. Então, eu vou agora repetir todo esse procedimento para o y. Então, aqui a gente quer fazer a comparação com a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Pelo menos desses três primeiros termos aqui. O y ao quadrado, 2y e o b ao quadrado que a gente escreveu ali. Bem, a primeira comparação é essa. O y ao quadrado é o a ao quadrado. Então, o a ao quadrado aqui vai ser o y ao quadrado. Na verdade, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu passar tudo para a cor vermelha, já que essa conta aqui é relacionada a y. E aqui eu vou passar tudo para a cor azul, já que essa conta é relacionada ao y, para a gente não fazer confusão. Então, por esse critério que eu expliquei ali atrás, não é correto dizer que para qualquer y a raiz de y ao quadrado é y. O correto é dizer que é módulo de y, mas aqui a gente vai escrever então que o a é igual a y. No momento oportuno, eu vou ver se eu faço um vídeo explicando sobre isso. Então, essa primeira comparação foi feita. A segunda comparação a ser feita é essa aqui, né? O 2y é o 2ab. Então, a gente fica com 2 vezes a vezes b é igual a 2y. Sendo que a gente acabou de descobrir que o a é y. Então, a gente pode escrever que 2 vezes y vezes b é igual a 2y. Bem, para y igual a zero, a gente fica aqui com 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes b vai dar 0, então desse lado ficaria com 0. E 2 vezes 0 dá 0 também, só que isso não ajuda a resolver quem é o valor de b. Então, y igual a zero está certo, essa conta funciona, mas não serve para a gente. Agora, para y diferente de zero, então eu posso dividir os dois lados por 2y, ou, como eu te falei,
Se você prefere entender que esse 2y está passando para lá dividindo, ok. Né? A propriedade matemática é fazer a mesma operação dos dois lados, mas no fim das contas a resposta vai ser a mesma. 2 dividido por 2 dá 1, y dividido por y dá 1, então esse lado a gente fica com b. E aqui o mesmo número dividido, né? Um número dividido por ele mesmo, isso vai dar 1. Então desse lado b igual a 1. Encontramos o b. Então, se o b é 1, falta agora o b ao quadrado, né? O b ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, que vai ser 1. Então, aqui nessa conta, o mais b ao quadrado e o menos b ao quadrado, a gente pode escrever como mais 1 menos 1. E agora, esses três termos, ao menos esses três primeiros termos, que é o y ao quadrado, 2y e o 1, eles podem ser escritos como a, que é o y, mais o b, que é 1, ao quadrado. Era isso que a gente precisava para substituir nessa equação aqui, ó, nessa igualdade que a gente fez. Às vezes aparece um monte de conta, mas é a maneira da gente conseguir reduzir esse monte de número espalhado para obter a equação reduzida. Lembrando que é a equação reduzida que vai revelar aquele monte de característica algébrica que a gente pode aplicar para o entendimento geométrico do problema. Então, aqui eu vou aproveitar isso que eu já tinha escrito. Nossa, é muita coisa, né? Muito símbolo. Vou aproveitar isso que eu já tinha escrito. Bom, na verdade, acho que dá para selecionar até muito mais coisas. Deixa eu selecionar tudo, eu vou apagando aos poucos conforme eu for vendo que precisa ou não precisa. Então, deixa eu colar isso aqui embaixo. Ele foi lá para cima. Aqui. Bom, então, deixa eu apagar essa parte de baixo, que a gente já explicou essa comparação, ela já foi feita, não é mesmo? Então, aqui... Bom, aproveitando então essa anotação e lembrando que a gente achou que para o x esse azinho é x e esse b é 4, e que para o y esse a é y e esse b é 1, então a gente vai poder escrever então aqui 4 que multiplica. Esses três termos colapsam para isso aqui, para a menos b ao quadrado. Eles colapsam então... já tinha feito aqui em cima, né? Eles colapsam aqui, ó, para x menos 4 ao quadrado. E a parte do y vai colapsar para isso aqui, ó, para y mais 1 ao quadrado. Estava até pronto ali. X menos 4 ao quadrado. Então aqui fica x menos 4 ao quadrado. E aí, esse termo aqui vai sobrar, então vai sobrar o menos b ao quadrado, né, que é menos 16. E a parte do y a gente fica com mais 9, que multiplica esses três termos. Eles colapsam aqui para o y mais 1 ao quadrado. Então, esses três termos dão y mais 1 ao quadrado. E aí vai sobrar o menos b, né? Vai sobrar o menos b ao quadrado, que é menos 1 nesse caso. Opa, deixa eu botar com a caneta branca. Menos 1 ao quadrado. E continuando aqui, a gente tem mais 37 igual a 0. Bem, opa, aqui não tem quadrado não. Esse termo aqui em azul eu coloquei um quadrado que não existia. Ok? Então aqui agora está certo. O que a gente vai fazer agora é resolver essa multiplicação aqui, ó, para jogar para fora do parênteses, porque isso é só número sozinho, e essa multiplicação aqui também, ó, para fora do parênteses, porque é número sozinho. Então, a primeira multiplicação, a gente vai ficar... Deixa eu tornar isso aqui um pouquinho menor. Então, é essa multiplicação aqui, ó, 4 vezes menos 16, e essa outra multiplicação, 9 vezes o menos 1. Então, aqui a gente vai ficar com 4 que multiplica x menos 4 ao quadrado. Então, 4 vezes 16 dá 64, não é isso? Então, aqui vai ficar com menos 64. Aqui a gente vai ter mais 9 que multiplica y mais 1 ao quadrado. E 9 vezes menos 1 vai dar menos 9. Mais 37 é igual a 0. A gente está quase acabando. 4 vezes x menos 4 ao quadrado, mais 9 vezes y mais 1 ao quadrado. E agora eu vou lidar com os números, né? Vai ser igual a menos 64 menos 9,
vai dar menos 73. Menos 73 mais 37. Isso vai dar menos 36, não é isso? Espera aí, vai dar menos 36 desse lado aqui. Então vai ser menos 36 igual a zero. Então, agora eu não preciso mais ficar trocando muita caneta. 4 vezes x menos 4 ao quadrado mais 9 vezes y mais 1 ao quadrado é igual a 36. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir os dois lados por 36. Ou seja, vai ficar com sobre 36 aqui, sobre 36 aqui, 36 e sobre 36 aqui. Né? Então, dividimos tudo por 36. Bom, tem como simplificar essa fração, esse 4 com esse 36. Se a gente dividir em cima e embaixo por 4, né? 4 dividido por 4 dá 1, 36 dividido por 4 dá 9. Então, aqui eu posso escrever como x menos 4 ao quadrado sobre 9, mais. Mesma coisa aqui, esse 9 com esse 36, se a gente dividir por 9 em cima e por 9 embaixo, 36 dividido por 9 dá 4. Então, aqui a gente fica com y mais 1 ao quadrado sobre 4. E 36 dividido por 36 dá 1. E, enfim, conseguimos. Essa é a equação reduzida. Deixa eu chegar lá um pouco mais para baixo aqui. Essa é a equação reduzida dessa elipse. Então, equação reduzida. Finalmente, né? Mas, obviamente, quando a gente vai fazer o passo a passo do problema e explicando, né? Acaba demorando muito, mas essa é a equação reduzida que a gente precisava chegar. E agora que a gente tem essa equação reduzida, deixa eu chegar lá um pouquinho para o canto aqui, para não atrapalhar a identificar os parâmetros A, B e as coordenadas daquele meio, né, da elipse. Então, deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui, tá legal assim. Aquele meio da elipse, ele fica destacado aqui nessas coordenadas, junto do x e junto do y. Relembrando que ele aparece na equação com sinal trocado. Então, aquele m que eu estava destacando no desenho ali em cima, então ele é o 4, ou seja, se apareceu menos 4 aqui, troquei o sinal, fica 4. E o y vai ser menos 1. Apareceu positivo aqui, a gente tem que trocar o sinal. Então, as coordenadas do m a gente descobriu. Bem, o a ao quadrado, o cara que está dividindo o termo em x ao quadrado, então o a ao quadrado é 9. Segue imediatamente que o a é 3, raiz quadrada de 9. O b ao quadrado está dando 4. B ao quadrado igual a 4, segue imediatamente que o b é 2. E apenas com a coordenada do meio da elipse, os termos a e b, a gente consegue construir a equação paramétrica, não é isso? A equação paramétrica, então, deixa eu escrever aqui. Equação paramétrica, ou sistema de equações paramétricas. Equação paramétrica. Então, ela vai ser, o x vai ser o x do meio, que é 4, mais o a, que é 3, cosseno de t, e o y é o menos 1, mais o b, que é 2, seno de t, com t variando de 0 a 2π. E pronto, está aí a resposta para a equação paramétrica. E agora com a equação reduzida, né, que a gente conseguiu os parâmetros a e b, tem como obter o parâmetro c. O c ele é raiz de a ao quadrado menos b ao quadrado. E no nosso caso vai ser a raiz de 9 menos 4. Então o c vai dar a raiz de 5. Pronto, obtivemos o c. O exercício lá em cima, ele pede o que para a gente? A equação reduzida, equação paramétrica, já fizemos esses dois, coordenada dos focos, dos vértices e excentricidade da elipse. Então, embora eu tenha feito esse gráfico aqui para a gente discutir a parte geométrica, o objetivo é conseguir obter aquela equação e desenhar esse gráfico sem ter essa dica, né, de um programa que gere o gráfico para a gente. Então, bom, vamos continuar lá embaixo. A gente obteve assim a equação reduzida, acabamos de obter o c, faltou a excentricidade. Né? A excentricidade ela é c sobre a, então no nosso caso vai dar raiz de 5 sobre o a, que é 3. E a excentricidade está calculada.
Então, a gente tem aqui o M, o A e o B, e o C. E com esses valores, a gente consegue fazer um esboço para o gráfico dessa elipse. Bem, então, como o meio dessa elipse é esse ponto 4 e 1, então x4y menos 1, eu vou fazer aqui o zx, e vou usar a função da régua, porque régua é uma coisa comum de se ter, às vezes para fazer a prova, algumas pessoas mais cuidadosas costumam ter, então a régua eu vou usar. Então aqui é o eixo y, e o eixo y, a gente tem um valor negativo ali no meio, né, da elipse, naquele ponto M. E o x vai até 4. O meio está até 4. Então eu vou colocar aqui o eixo x, esse cara aqui o eixo x, e dar mais destaque aqui para essa área negativa. E com o x positivo, né, porque a gente tem um ponto negativo no y, do M, né, e a coordenada y, a coordenada x dele é 4. Então, bom, eu vou marcar aqui, vou fazer uma coisa bem à mão mesmo, porque o que a gente quer é um esboço para saber como essa elipse está disposta aqui no plano cartesiano. Não é o objetivo isso aqui ser um gráfico, ter muita exatidão no que a gente está fazendo, é para ter uma ideia geométrica mesmo, de de onde estão os vértices, onde estão os focos, enfim, o vértice, o foco, aquela distância A, e é isso que a gente precisa, não precisa de nada muito complexo ou muito trabalhado, pelo menos não como objetivo desse exercício. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar fácil da gente enxergar. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom, até 8 tá legal. 1 positivo aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Eu acho que eu até desenhei demais, nem precisava disso tudo. Então, o ponto M está aqui em cima. É o ponto 4 e menos 1. Então, o meio dessa elipse está então aqui no x igual a 4 e o y igual a menos 1. Tá aqui. Esse cara aqui é o ponto M dessa elipse. Agora, como é que a gente obtém os vértices? Bom, lembrando que, como nessa nossa equação, o parâmetro A, o parâmetro que está embaixo do x ao quadrado, ele é maior do que o que está embaixo do y ao quadrado, então essa é uma elipse esticada na direção horizontal, na direção do eixo x, certo? Bem, então como é que a gente determina os vértices? Bom, partindo do meio, um vértice a gente andar para a direita uma distância igual a a gente bate nesse vértice à direita. Se a gente voltar uma distância igual a a gente bate nesse outro vértice da esquerda. E no nosso caso, A é 3. Então, se aqui é o meio dessa elipse, então se eu andar, aqui está no 4, se eu andar 1, 2, 3, eu venho parar na direção do vértice. Só que o vértice ele fica nessa direção, nessa altura, na mesma altura que o ponto M. Então esse aqui eu acho que no desenho eu chamei de vértice 2. Então a gente andou 3 nessa direção, andou 3 para cá, partindo do M, na mesma altura de Y, que é menos 1, e a gente encontrou o vértice 2. Então, pelo mesmo motivo, deixa eu colocar ele aqui, coordenada dele aqui, mais ou menos aqui. Pelo mesmo motivo, se a gente voltar 3 aqui, a gente encontra o outro vértice, né? Estamos voltando 3 porque a gente voltou A na direção do X. Então, se a gente está no 4, 1, 2, 3, a gente vem parar no 1. Então, o outro vértice ele está aqui, que é o vértice 1. Vou chamar aqui. Bom, na verdade, só colocar o vértice pode não ser legal. Eu vou botar aqui que o vértice 1 aqui, então, ele tem, que ficou muito pequenininho, deixa eu colocar aqui. Vou botar aqui embaixo. O vértice 1, então, ele tem coordenadas 1 e menos 1, correto? Esse vértice aqui. E esse vértice 2, ele tem coordenadas 7 e menos 1. 7 e menos 1. Para encontrar os vértices na direção de y, para cima e para baixo, a gente usa o parâmetro b, não é isso? O nosso b aqui é 2, aqui na equação paramétrica ele aparece no y, ou aqui se b ao quadrado é 4, então o b é 2, a gente já tinha encontrado ele aqui, ó, o b é igual a 2. Então, no nosso gráfico, então, se eu partir desse meio e subir 1, 2, eu venho parar nesse vértice. Bom, aqui a gente está na altura
menos 1, não é isso? Está na altura menos 1. Se a gente subir 1, vai para o 0. Se subir mais 1, vai para o 1. Então, esse vértice aqui de cima, eu acho que eu chamei ele de vértice 4. Então, esse vértice 4, ele tem o mesmo x, ó, o mesmo x do M, que é 4, e a coordenada y dele é 1. Então, esse vértice 4 está no ponto 4, 1. Mesma ideia aqui para o vértice de baixo, que é o vértice 3. Se a gente está aqui no M e desce 2, a gente vem parar onde? Bom, a gente está aqui na altura do menos 1, desce 1, menos 2, desce outro, menos 3. O B é 2, então a gente desceu 2, veio parar no menos 3. Aqui, esse cara aqui é o vértice 3 e pode ver mais uma vez, ó, na mesma direção de x do M. Inclusive na mesma direção de x do vértice 4 lá em cima. Então esse cara aqui, ele é o 4 e o menos 3. Está aqui a coordenada dele vindo aqui e vindo aqui. E está aqui o vértice. Bom, o vértice 3, achamos os vértices e os focos. Bom, o foco, deixa eu desenhar outra elipse mal desenhada aqui. Então, se o meio está aqui, o foco ele fica C para uma direção, para a direita, e C para outra direção, que é a esquerda. Então, a partir desse ponto M aqui no meio, você vai C para a direita e C para a esquerda, tanto que a distância entre os focos é 2C. Bom, fazendo um esboço aqui, uma conta, né, para a gente pensar, o C é raiz de 5. Bom, o 5, o 4 é menor que o 5, mas o 5 é menor que o 9. Então, se a gente tirar a raiz desses três caras, né, os três números são positivos, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3. Então, a raiz de 5 é um número entre 2 e 3. E mais uma coisa, como o 5 está mais perto do 4, então a raiz de 5 deve estar mais próxima do 2, não é isso? Aqui é um esboço, eu não estou interessado no número muito certinho. Mas então, isso aqui é mais próximo, sei lá, deve ser um 2,1? Não sei. Eu não quero nem fazer essa conta, porque a gente quer mesmo saber mais ou menos onde essas coisas estão. Então, deve ser 2, alguma coisa, não sei. Mas o que importa é que, então partindo do meio, se eu andar para a direita 2 mais alguma coisinha, né, que é o C, que é o raiz de 5, ou seja, se eu partir do 4 e andar raiz de 5 para a direita, eu paro nesse foco de cá. Então, se eu andasse 2, 4 mais 2 daria 6, então esse primeiro foco deve estar mais ou menos aqui. Ou melhor, o segundo foco, acho que eu chamei de foco 2, não foi? Então, o foco 2, ele é 4 mais raiz de 5 e menos 1, certo? Deixa eu colocar ele fora daqui, porque assim ele vai começar a confundir com as outras coisas. Então, esse foco aqui é esse cara de cá. Ou melhor, deixa eu colocar assim. Esse aqui é o foco 2, porque depois eu vou fazer um desenho grandão aqui. Então, e o foco 1? Bom, se você andar para a esquerda 2, partindo do 4, você vem parar no 2, não é isso? Mas como raiz de 5 é um pouquinho maior que o 2, então o primeiro foco, foco 1, né, ele deve estar mais ou menos aqui. Então ele deve estar mais ou menos aqui. Esse cara aqui é o foco 1, que é o 4 menos a raiz de 5, você voltou a raiz de 5, mas ainda assim você está na altura 1. Certo? Eu acho que eu consigo até colocar esse foco 2 aqui. Deixa eu ver, depois quando fizer o desenho não vai confundir? Acho que não vai não. Bom, não sei. Não faço ideia. Se ele ficar assim. Bom, enfim. Então a gente meio que achou o que a gente precisava, né? A gente achou 1, 2, 3, 4 vértices. Achamos os 4 vértices. Achamos um e outro foco. O ponto M a gente achou desde o início, né? Falta fazer mais ou menos o desenho. Bom, o desenho dessa elipse vai ficar mais ou menos assim. E agora falta então fazer um esboço. Eu vou usar aqui a tinta amarela. A ideia do esboço é realmente ficar uma coisa aproximada, só para a gente entender o que aconteceu. Então eu vou aqui do vértice 4, vou vir aqui até o vértice 2. Ela faz mais ou menos esse movimento aqui.
vem aqui e vem aqui. Bom, isso aí é mais ou menos a elipse, e a gente não precisa de um compromisso tão grande em fazer ela muito bem feita, pelo menos eu não vou ser capaz de fazer, mas pelo menos assim, com esse desenho a gente tem noção de como vai ser, de como ser essa elipse. Então, deixa eu só destacar aqui, então o foco está aqui, opa, deixa eu voltar para a cor vermelha, o foco está aqui, o foco 1, o foco 2 está aqui, o vértice 1 está aqui, o vértice 2 está aqui, o vértice 3 aqui, o vértice 4 aqui. E o que foi pedido no exercício foi feito. Eu só vou pegar e dar uma... já que a gente estava fazendo uma lista ali em cima dos parâmetros que foram pedidos, deixa eu terminar então e anotar tudo no lugar só para ficar mais conciso. Então a gente achou que... E eu também acabei de lembrar que ao invés de fazer esse gráfico bem tosco aqui, eu realmente não sou lá muito bom em desenho, eu podia ter usado a ferramenta aqui da elipse, né? Vou fazer uma elipse aqui mais ou menos. Opa! Cliquei fora e sumiu. Bom, podia ter feito isso aqui. Mais ou menos vai ficar menos esquisito, menos tosco. Mas assim, mais ou menos, né? Acho que assim ficou mais bacana. Então a elipse está aí, passando pelos vértices. Bem, então deixa eu colocar o restante das informações. Então, excentricidade, aqui a gente tinha achado o M, aqui a gente achou o C. Aqui está a equação reduzida. Deixa eu destacar a equação paramétrica também. Outra coisa que a gente achou. Então, faltam os outros parâmetros, outras informações, né? Então, o foco 1. Então, ele é o 4 menos a raiz de 5, que é o C, e menos 1. O foco 2, ele é o 4 mais a raiz de 5 e o menos 1. Foco 2, aqui. O vértice 1, então ele é o 1 e menos 1. O vértice 2, ele é o 7 e o menos 1. O vértice 3, ele é o 4 e 1. Não. O vértice 3 é lá embaixo, ele é o 4 e o menos 3. E o vértice 4, ele é o 4 e o 1. E acho que tudo foi tudo, né? Vértices, 4 vértices e os focos. E todos os itens do exercício foram atendidos. E é isso aí.